Bem-vindos mais uma vez ao curso de blockchain, criptomoedas e tecnologias descentralizadas, ainda no módulo sobre blockchain sem o hype. Meu nome é Marco Simplício, eu sou professor na Escola Politécnica da USP e a ideia hoje é falar um pouco sobre algumas lendas envolvendo o conceito de blockchain. Como assim lendas? É que é o seguinte, tem várias afirmações que são feitas que blockchains fazem mágicas, várias. Então a ideia é, tendo um olhar crítico, ver o que faz e o que não faz de verdade. Eu não estou me colocando como dono da verdade aqui, necessariamente, mas é dar uma olhadinha se faz sentido ou não faz sentido, considerando que a gente já viu ao longo do curso, se essas afirmações que eu vou colocar aqui estão condizentes com as capacidades de um blockchain. E aí mostrar os porquês, na verdade, de ter algumas afirmações não muito corretas sobre o que um blockchain pode fazer. A razão é simples, existe um conceito chamado hype cycle, que é quando uma tecnologia acaba de ser criada, várias pessoas que não necessariamente entendem os detalhes da tecnologia começam a construir coisas em cima delas, e aí constroem coisas que não necessariamente precisam daquela tecnologia ou para as quais aquela tecnologia é a melhor opção. Então vamos discutir aqui esses dois pontos, né? Primeiramente algumas frases e depois ver o hype cycle, onde está blockchain no hype cycle. Vamos lá. Primeiramente, antes de começar a ver umas frases específicas, uma das razões das frases é a seguinte: para quem só sabe usar um martelo, todo problema começa a aparecer com prego. Essa é uma frase atribuída a Abraham Maslow, em 1966, e ela tem a ver muito com as pessoas verem uma tecnologia, acharem muito legal e usarem só essa tecnologia para absolutamente tudo. Então, o blockchain é mais ou menos como um martelo atualmente, né? Um Mjolnir, dá para fazer muita coisa muito legal com blockchain. Mas nem todos os problemas são pregos. Existem outras tecnologias e, em grande parte por isso, nesse curso a gente discute não só blockchain, mas outras tecnologias descentralizadas, igualmente ou às vezes mais interessantes, né? Depende muito do problema que você quer resolver. Vamos às frases agora. Primeira delas. A blockchain não é uma tecnologia que armazena dados de forma imutável, né? A tal imutabilidade do blockchain, toda publicação em jornal costuma aparecer esse tipo de coisa, uma estrutura de dados imutável. E a realidade é que não, blockchain não é uma estrutura de dados imutável. Na verdade, o que existe dentro de um blockchain é hash, função de hash, como a gente já viu dentro desse curso, o que ela permite é você detetar alterações. E é detetar, não é prevenir. No final das contas, se os dados estão na minha máquina, eu vou lá e altero, né? Eu abro na memória, salvo com uma versão modificada. Pode ser um blockchain, não faz a menor diferença. Eu simplesmente salvo, sobrescrevo os dados anteriores e mudo o conteúdo. O que tem a ver, então, essa imutabilidade? Na verdade, como o blockchain ele tem dados correlacionados via hashes, qualquer outra pessoa que pegar aquele dado ali alterado meu, ele consegue detectar que teve uma alteração, ele consegue recusar. Né? Não quero esse dado porque ele está modificado. Então não tem nada a ver com imutabilidade. O que existe é a possibilidade de detecção de alterações e eventualmente rejeição, e aí se você rejeita a alteração, quer dizer que você não aceitou a mudança. Né? Então você rejeita mudanças. É isso que um blockchain dá na prática. Então se você precisar de imutabilidade, entre aspas aqui, né, essa capacidade de detecção de alterações, talvez para você um hash basta. Você não precisa necessariamente utilizar um blockchain. Por exemplo, o BitTorrent, que é algo que a gente vai discutir dentro também dessa disciplina, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele armazena dados de forma imutável. Tendo um arquivinho .torrent, não dá para modificar o conteúdo correspondente àquele torrent. Então é uma outra tecnologia tão imutável quanto. A diferença do blockchain e do BitTorrent é que o BitTorrent ele não tenta fazer ordenação no tempo, que é o objetivo por trás de um blockchain. Então, no final das contas, a imutabilidade não é inerente a blockchains, não tem a ver com a tecnologia. A capacidade de detecção tem a ver com a tecnologia. Então, se vocês virem pessoas querendo fazer blockchains mutáveis, eles não estão fazendo nada diferente do que já é hoje. Tá? Um blockchain é perfeitamente mutável. Um jeito muito simples de fazer um blockchain mutável é colocar um if no código, né? Quem programa, coloca ali uma condição no código falando, olha, se essa condição for satisfeita, aceita a modificação. Pura e simplesmente. Pode ser coisas do tipo, se o usuário manualmente aceitar, né? Você pergunta para o usuário se ele quer aceitar a modificação ou não. Pode ser a assinatura de um número mínimo de usuários que vão fazer uma verificação ali e decidir que aquele bloco foi modificado e todo mundo aceita a partir daquele momento. Pode ser uma autoridade que diz, isto aqui está mudado
a partir desse momento, e aí os nossos, se eles estiverem seguindo o protocolo, eles vão lá e aceitam a modificação. Então, um if no código resolve isso. Tem técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, chamado, por exemplo, hash camaleão, que é um hash que você consegue encontrar colisões, né, fazer com que uma versão modificada tenha exatamente o mesmo hash para ficar transparente. Uma modificação dentro do blockchain, honestamente, é tão transparente quanto colocar um if no código. E mais do que isso, tanto com o hash camaleão, quanto com essa questão que eu estou colocando de colocar um if no código para aceitar modificações, alguns usuários podem se recusar a aceitar as modificações. E nesse caso fica imutável para aqueles usuários que certamente vão detectar que teve uma alteração ali e não vão aceitar essa alteração. Então é isso. Imutabilidade não é exatamente uma coisa que blockchain dá de verdade. Tá? Hash dá capacidade de detecção de modificações. Blockchains têm essa capacidade também porque ele herda isso de uma função de hash. Segundo ponto, mas blockchain não é uma estrutura para você guardar os dados e depois você não poder falar que eles não foram guardados, da transparência completa aos dados, né? Uma estrutura para irretratabilidade. Já vimos nesse curso também, irretratabilidade é uma coisa que dá assinatura digital. Se você pega uma assinatura digital e registra ela no tempo, né, usando um blockchain, você tem irretratabilidade no seu blockchain. Mas esse é o ponto, se você precisa de irretratabilidade, você não necessariamente precisa de um blockchain, você vai precisar de uma assinatura digital que ela dá isso. Né? Se você quiser associar ela a um blockchain, manda ver, tudo certo, vai estar relacionado ao tempo, né, um instante de tempo em que aquela assinatura foi emitida, mas você não precisa de um blockchain necessariamente para isso. Então, no final das contas, é como dizer, o blockchain da irretratabilidade é como dizer que um computador serve para armazenar dados. O computador serve para armazenar dados, mas você só precisa do disco para armazenar os dados, né? Um pendrive é um pedaço do computador que você está utilizando para armazenar os dados. Né? No caso, o computador consegue armazenar dados assim como o blockchain consegue retratabilidade, porque o computador usa um disco e o blockchain usa uma assinatura digital. Então, enfim, em geral, assim, se você precisa de retratabilidade, esse é o seu objetivo, e o usuário tem o interesse em mostrar o dado, né, ele quer esconder o dado, provavelmente a assinatura digital vai ser suficiente para você construir a sua solução. Enfim, ele simplesmente apresenta o dado assinado. Isso tem, por exemplo, a ver com aquele cenário que a gente discutiu no bloco sobre logs transparentes, que para diplomas, por exemplo, bastaria que tivesse uma assinatura digital para alguns dos problemas de diplomas, né, para saber se a pessoa tem o diploma emitido por uma autoridade ou não, né, para uma universidade ou não. Então, enfim, vários cenários, você precisa de retratabilidade, não é necessariamente blockchain que você vai precisar, é de uma assinatura digital, provavelmente já vai ser suficiente. Outra frase, essa bastante comum, essa é a que gera várias soluções que não tem muito a ver com blockchain, que é, mas o blockchain não garante a veracidade dos dados, registrou no blockchain, os nós todos entram em consenso e aí os dados são validados, eles são reais necessariamente. Sinto informar, a blockchain não faz mágica. Né? Se você quiser isso, garantias de veracidade, você precisa usar como solução fadas, duendes, unicórnios. Isso talvez consiga garantir a veracidade do dado. O blockchain, ele simplesmente recebe o dado e registra no tempo. Tá? Não faz validações muito além disso. As validações que são feitas, elas são definidas pela camada de aplicação em cima do blockchain. Se essa camada de aplicação conseguir verificar a veracidade dos dados, por exemplo, se aquela assinatura digital é válida, maravilha, o seu blockchain garante que o dado registrado foi verificado considerando esses aspectos. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um registro de dados como sendo a minha experiência profissional, eu registro no blockchain, minha experiência profissional é de 80 anos. E registro no blockchain. Como é que os nós vão validar isso, se é 80 anos ou não? Não vão validar. Não tem mágica. Aí, na verdade, eu não tenho nem 80 anos, então certamente não é. Você pode usar alguns dados, algumas verificações extras na camada de aplicação, não no blockchain, para poder fazer esse tipo de verificação. Então, enfim, blockchain não faz mágica, blockchain não é uma máquina da verdade, de alguma forma. E normalmente quem acha isso, né, que o blockchain garante a veracidade de alguma coisa, tem muito a ver com achar que o consenso serve para isso. Não, mas se os nós entram em consenso, eles todos fizeram aquele monte de validações e chegaram ao consenso que aquele dado é real. Não é assim. O consenso não serve para fazer verificação dos dados. O consenso serve para chegar em uma ordem, né, todo mundo
está de acordo com a ordem que os dados vão ser registrados. É para isso que serve o consenso. Acima disso, na camada de aplicação, novamente, é que é feita a verificação, seja lá qual for ela, para a sua solução. Então, não é o blockchain que está fazendo, não é o consenso do blockchain que está fazendo verificações dos dados. O consenso serve simplesmente para fazer a verificação, né, para todo mundo entrar em um acordo sobre a ordem que vai ser feito o registro dos dados. Camada de aplicação que faz a validação. Se você, de novo, precisa desse tipo de mágica, contrata o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, talvez eles consigam resolver. Blockchain não é a solução para esse cenário. Então, é isso. Camada de aplicação que faz a validação. Mas blockchain é um negócio muito legal porque ele permite você armazenar dados de forma distribuída, garante maior disponibilidade desses dados, porque eles estão armazenados em vários nós. Isso é verdade, isso faz sentido, de fato, o blockchain consegue fazer um armazenamento em vários nós, só que ele é a pior tecnologia possível se você quiser fazer armazenamento em vários nós. Pior depende do ponto de vista, né? Ele é a melhor possível se você quiser garantir replicação completa, né? Tem em todos os lugares os dados, mas do ponto de vista de escalabilidade ele é horrível, porque se tem em todos os lugares significa que você não escala, simplesmente. Pensa assim, você tem 20 nós no seu sistema e você armazenou os dados nesses 20 nós, tem lá 1 tera de dados no seu blockchain. E aí você, 1 tera já está começando a ocupar todo o disco desses meus nós. Vamos aumentar o número de nós no sistema, né? A ideia cenário peer-to-peer, aumenta o número de nós, melhora a escalabilidade. Quando você transforma então de 20 nós em 100 nós, o que vai acontecer? Esse 1 tera vai ocupar 1 tera do disco dos 100 nós. Quanto mais nós você joga na rede, mais você aumenta a disponibilidade dos dados, mas você nunca escala, né? O problema era o disco de cada um dos nós. Quando você adiciona mais nós, todos esses nós que você adicionou vão ter o mesmo problema de disco. Então, o armazenamento é ruim desse ponto de vista, né? Você garante que se tiver um nó na rede, um só que seja, os seus dados estarão preservados, você vai conseguir acessar eles. Mas se você só quiser disponibilidade, a maioria dos sistemas em nuvem, por exemplo, o que eles fazem é fazer replicação vezes 3, não vezes 100%. Então, tecnologias para disponibilidade vão muito mais para o lado de algum grau de replicação do que replicação 100%. Porque replicar vezes 3 escala. Se você adiciona mais nós na rede, você tem mais nós, entre esses vezes 3, para armazenar os dados. Blockchain não escala do ponto de vista de armazenamento em si, né? Então, ele dá muita disponibilidade, mas é ruim do ponto de vista de escalabilidade e armazenamento. É a pior tecnologia possível para você fazer a replicação 100%, é a pior estratégia possível para você conseguir escalabilidade de armazenamento de dados. Então, se o seu objetivo é simplesmente armazenar dados de forma distribuída, garantindo boa redundância, o tipo de tecnologia que você está buscando são coisas como a Distributed Hash Table, DHT, que é para conseguir achar os dados, a gente vai falar disso num bloco específico. BitTorrent, muito bom para isso, armazenar dados de forma distribuída com uma boa redundância. Freenet e o IPFS, Interplanetary File System, que é um jeito de repensar a internet de forma distribuída, né, sem ter que depender especificamente de servidores. A gente vai discutir esse cara também aqui dentro. E se você não quiser necessariamente 100% distribuído, o Hadoop é a solução para esse tipo de coisa, né? A solução usada para Big Data, o conceito de grandes volumes de dados, processamento de grandes volumes de dados, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, o tipo de sistema de arquivos utilizados para isso é o Hadoop, que faz uma replicação razoável dos dados, não 100% como é feito no blockchain. Então é isso, não é exatamente um grande depósito de dados. Se é isso que você está procurando, provavelmente não é blockchain que você quer. A não ser que você precise ordenar os dados no tempo, de forma distribuída. Aí faz sentido o blockchain. Obviamente que ele serve para isso. Mas não existe o blockchain, vou registrar os dados no blockchain. Assim como tem a internet, tem o blockchain. Não. Blockchain é, na verdade, uma estrutura de dados. Você pode usar cada pessoa pode construir o seu próprio blockchain para fazer o armazenamento de dados. Assim como você pode usar uma solução pronta, né, um blockchain do Ethereum, o blockchain da Ripple, XRP Ledger, seja lá o que for. Então, cada solução em blockchain tem 3 alternativas, né? Se você quer usar um blockchain, você pode construir seu próprio blockchain, tem arquiteturas para fazer isso. O Hyperledger, por exemplo, é uma estrutura aberta para que pessoas possam construir
soluções em cima. Você pode usar um blockchain existente, né? Eu não quero ter que armazenar isso, achar nós, pensar em como vai ser o incentivo para os nós participarem na rede. Vou usar um pronto. Então, tudo bem, dá para usar. Algum que tenha as características que você precisa, né? Sei lá, preciso de smart contracts. O Ethereum talvez seja uma boa opção. Ou então você pode criar um blockchain independente que interopere com um blockchain existente. É o conceito de sidechains. Você cria o seu blockchain e ele consegue interoperar com o blockchain existente. Ele troca dados, né? Existe uma compatibilidade de APIs entre os dois mundos. Então você consegue fazer uma conversa entre os diferentes blockchains. Tem vários blockchains que suportam essas várias possibilidades, o Fabric, que eu já tinha falado, o Hyperledger, o Ethereum, o XRP, o Sidechains, o Algorand Cochains, o Multichain, enfim, tem uma grande lista aí de possibilidades de blockchains prontos, tanto para construir o seu próprio, quanto para utilizar já os nós que estão estabelecidos uma solução de blockchain para construir a sua solução em cima. Então é isso, não existe o blockchain, existe a internet, tá? Que é a interconexão de todas as redes do mundo. Não existe o blockchain, você pode usar o seu próprio, pode usar um blockchain de um terceiro. Mas blockchains não são aquelas coisas para transparência, para dar abertura total, todo mundo consegue acessar e de forma anônima, então aumenta a minha privacidade quando eu estou acessando os dados? Mais ou menos. Não é necessário isso. Na verdade, se você constrói seu próprio blockchain, você pode estabelecer suas próprias regras. Por exemplo, quem pode ler. Você pode dizer que só pode fazer a leitura do dado quem for autorizado. Como é que você controla isso? Bom, você pode armazenar o blockchain em um lugar só, você pode deixar ele distribuído em vários lugares, mas você deixa cifrado os dados, e aí quem quiser acessar vai precisar obter uma chave de decifração, e para obter essa chave de decifração ele tem que se autenticar junto a um servidor ou um conjunto de servidores que entrega a chave. Pode ser que um conjunto de nós tenha que fazer, entrar em acordo para conseguir acessar os dados, usando mecanismos como secret sharing, multi-party computation, tem algumas tecnologias para permitir esse tipo de coisa. Não necessariamente vai ser o foco aqui discutir todos esses pontos, mas a gente vai discutir alguns, anonimato, em particular, é uma coisa que a gente discute dentro dessa disciplina. Mas o ponto é, blockchain não necessariamente precisa ser aberto e acessível por todo mundo. Ele pode ter diferentes graus de descentralização e abertura, dependendo de quem que valida as transações e atualiza o blockchain na rede, quem pode enviar transações para a rede, se é qualquer usuário, são apenas usuários autenticados de alguma forma, autorizados. Os nós, por exemplo, que vão fazer a validação, eles podem verificar o certificado digital do usuário antes de validar a assinatura correspondente. Só quem tem um certificado digital emitido por uma autoridade aceitável podem entrar com dados na rede, por exemplo. É um jeito de impedir que qualquer pessoa insira transações no sistema. E também a parte de visualização do conteúdo do blockchain. Você pode deixar aberto completamente, ou você pode deixar federado, né? Só um conjunto de entidades pode fazer esse tipo de operação. E aí, enfim, você pode usar várias tecnologias, como eu coloquei, pseudônimos, assinaturas cegas, mixnets, stores, ZK-snarks, para conseguir algum grau de anonimato. Não necessariamente toda solução precisa de anonimato. Você pode ir para o lado de todo mundo tem certificado digital, ou vou aumentar a privacidade dos usuários. Então, a gente vai discutir privacidade com um pouquinho mais de carinho, vão reaparecer esses termos mais adiante numa aula específica sobre isso. Mas blockchain não é uma solução leve e eficiente. Essa é legal porque atualmente tem pessoas que acham o blockchain extremamente leve e eficiente e algumas pessoas acham que o blockchain é extremamente pesado. E é interessante quando tem os extremos, né? Normalmente funciona assim, quando tem pessoas que pensam em um extremo e outro extremo, a verdade normalmente está no meio. Não necessariamente o blockchain é uma solução leve e eficiente. Assim que surgiu, teve muita discussão de vou usar blockchains para ficar mais leve o meu sistema, para reduzir os custos, porque é peer-to-peer, os usuários vão ajudar no sistema. E não necessariamente, em particular, a parte que mais costuma ser custosa é a parte do consenso. Né? Os mecanismos de consenso não necessariamente são muito eficientes. Não é nem eficiente entre humanos, né? Várias pessoas tentando entrar em consenso sobre qualquer coisa é trabalhoso. No caso do blockchain, é computacionalmente trabalhoso. Então, o Bitcoin, por exemplo, é extremamente ineficiente
do ponto de vista do mecanismo de consenso, né? É custoso. Como solução, não dá para falar que o Bitcoin é uma solução leve e eficiente. Normalmente, toda a discussão de leveza, né, do blockchain tem a ver com a comparação com outras tecnologias que blockchains conseguem, se não substituir totalmente, substituir parcialmente. Duas principais que são aplicações úteis de blockchains, né, que tem a ver com registro de dados no tempo, são cartórios e a transferência internacional, em particular, entre bancos. Né? Transferência entre bancos dentro de uma única, do único país não costuma ser tão difícil assim. No Brasil, em particular, fazer PIX extremamente eficiente. Quando você coloca um blockchain para fazer transferências globais, muitas vezes você tem ganho, sim, de velocidade. O XRP Ledger, por exemplo, faz uma transação em poucos segundos, em comparação com qualquer pessoa que tentou fazer uma remessa de dinheiro internacional, sabe que dá um trabalho grande, né? Pode demorar dias para ser concretizado. Então, é interessante que essa discussão toda tem a ver com uma segunda frase aqui do Edward Wilson, que é: o real problema da humanidade é o seguinte: temos emoções da era paleolítica, instituições medievais, como cartórios e bancos, surgiram de fato na era medieval, e tecnologia digna de deuses. Então, como a gente tem algumas coisas que são da era medieval, cartório e banco, que dá um trabalho, né, é ineficiente de uma forma geral, quando não está muito bem especificado, padronizado no mundo todo, o que acontece é ineficiência. E blockchains aumentam a eficiência em comparação com coisas extremamente ineficientes. Isso não quer dizer que ele é eficiente per se, pode ter coisas mais eficientes, em particular para algumas operações que não são necessariamente registro no tempo de dados. Então é isso, não é super eficiente blockchain necessariamente. Você pode construir blockchains eficientes, em particular se você fizer blockchains federados, em que o mecanismo de consenso pode ser bastante leve. E isso vem para a segunda questão. Mas todo blockchain é ineficiente, não é? Porque o Bitcoin usa energia pra caramba, e, enfim, baixa sustentabilidade, mais de 3% da energia do mundo às vezes é gasta só fazendo mineração e coisas do gênero. Se você olhar só para o Bitcoin, de fato, o tipo de eficiência é ruim, mas tem vários blockchains que são extremamente eficientes. Numa aula de aplicação a gente vai discutir ainda alguns custos, por exemplo, comparando para duas aplicações similares, a transferência de valores entre o Bitcoin e entre o XRP Ledger. Fica bem claro que o XRP Ledger é bastante eficiente. Então, dependendo do cenário, dá para ficar bastante leve. Por exemplo, aqui não é exaustivo aqui, tá? São alguns exemplos. Se todos nós se conhecem, dá para usar consenso bizantino, que é bastante rápido. Assim, ele tem um custo do ponto de vista de banda, mas ele não é extremamente custoso do ponto de vista de computação, né, de latência, de tempo que demora para chegar-se a uma conclusão, a um consenso entre os diferentes nós. A parte chata é, todos os nós têm que se conhecer. Não é o caso de uma rede completamente aberta, que qualquer usuário entra a qualquer momento. Né? Então, não dá para usar consenso bizantino, porque eu não sei quantos nós existem na rede. Se você sabe quantos nós existem na rede, dá para fazer mecanismos de consenso leves como o bizantino. Se todos nós se conhecem, tem alta disponibilidade, pode usar até um mecanismo mais rápido do que o bizantino, que é um sorteio justo. A gente viu isso em aplicações avançadas de hashes. Dá para sortear um usuário que ele fala qual que é o próximo bloco, por exemplo. Extremamente rápido fazer esse tipo de coisa. Em 2 rodadas você já tem a solução. Quem é o próximo nó que vai falar. O conjunto de dados vai ser colocado no próximo bloco. Ao invés de ter que ficar fazendo uma proof of alguma coisa, sorteia um, ele fala o próximo. Vamos adiante. E se tiver alguma confiança entre os nós, essa parte é interessante. A confiança no sentido de que você consegue punir um nó se ele fizer alguma coisa errada no sistema. Ou seja, você acredita que ele não vai fazer algo errado porque ele pode ser punido. Com qualquer relação humana, inclusive que facilita o consenso. Né? O cara não vai cometer perjúrio porque ele vai ser preso se ele fizer algo errado. Então dá para usar protocolos extremamente simples também. Reveza. Então, se um nó aqui tentar fazer um gasto duplo, a gente vai chutar ele da rede e processar ele no mundo físico, tá? Fora do blockchain. Então ele não vai fazer sacanagem, deixa ele. Vamos revezar entre a gente, cada um fala quais os próximos blocos que querem ser colocados no sistema e pronto, problema resolvido. Tem protocolos hoje bons, de blockchains extremamente eficientes, que seguem mais ou menos esse princípio de revezamento entre os diferentes nós, dizendo qual é o próximo bloco, qual o conteúdo do próximo bloco, deixa um blockchain bastante eficiente.
Então, enfim, redes federadas, né, que tem vários nós que se conhecem, ou pelo menos têm algum grau de confiança entre si, costumam levar a um mecanismo de consenso bastante leve. Então, considere isso, né, como eu disse, não existe o blockchain, você pode construir a sua própria solução baseada em blockchain. Considere o uso de mecanismos federados para construir uma solução bastante eficiente, não pesada, né, como às vezes blockchains são acusados de ser, em parte herdando a herança aí do Bitcoin, a impressão de falta de eficiência de um Bitcoin. Tá, mas vamos lá, você está dando impressões dúbias aí. Ou é leve ou é pesado. Não é para transformar uma solução pesada, então, numa solução leve. Vou pegar o Bitcoin e vou deixar ele leve, pura e simplesmente, né? Não dá para usar os mesmos mecanismos que tem para soluções mais leves aplicar no Bitcoin, porque aí ele fica bastante leve, e não é exatamente assim. Como eu disse, com algumas simplificações, se existir um cenário um pouco mais simplificado, dá sim para construir mecanismos de consenso leves. O Bitcoin construiu a solução em cima dele num cenário que não tem boas simplificações. Os nós não se conhecem, não dá para saber quantos nós tem na rede em nenhum momento. Os nós são anônimos, né? Então, vou punir esse cara, né? Vou tirar ele da rede. Você tira o nó da rede e ele volta com uma outra identidade, né? Não tem identificação dos nós. É simplesmente uma chave pública. Posso construir quantas chaves públicas eu quiser no sistema e simplesmente voltar, né? Depois de uma chave pública minha ser removida, eu crio outras 10 no lugar daquela e continuo dentro do sistema. Então, vários cenários que são extremamente abertos, como é o cenário do Bitcoin, não dá para ir muito melhor do que um Proof of Work. Não estou dizendo aqui que o Bitcoin é ruim, ele escolheu uma solução ruim. Não necessariamente, o cenário dele não é um cenário que facilita soluções leves. A analogia aqui é alguém constrói uma bola de demolição que soluciona o problema-alvo, né, o problema do Bitcoin, de fazer o consenso. Aí as pessoas perguntam, mas essa bola de demolição está muito pesada. Vamos fazer uma bola de demolição leve. Aí a bola de demolição não demole, né? Não consegue fazer o que ela precisa. O Bitcoin, em particular, ele foi construído para ser pesado, né? Para demorar 10 minutos de consenso de propósito. Se você não demora um bom tempo no cenário do Bitcoin, que é um cenário extremamente aberto, assim, sem simplificações, né? Ninguém confia em ninguém, todo mundo vai tentar fazer sacanagem no sistema, ninguém se identifica dentro do sistema, muito provavelmente não dá para fazer muito melhor do que isso, né? O mais próximo disso talvez seja o Proof of Stake, que o Ethereum adotou recentemente, mas não é aquela maravilha. Tem dificuldades outras que são geradas, né? O Proof of Stake, em parte, assume que os nós não vão fazer sacanagem, porque não vale a pena fazer sacanagem dentro do sistema. Então é isso, não assuma que dá para fazer qualquer consenso eficiente em qualquer solução de blockchain, não necessariamente é o caso. E eu falando um monte de coisa que o blockchain não faz, né? Parece uma crítica, não é exatamente, é mais um olhar crítico. A coisa mais óbvia de se fazer é esse cara não entende nada de blockchain. Talvez. Eu acho que eu entendo um pouquinho, pelo menos, estudo a linha, né, há bastante tempo. Temos parcerias de projetos com algumas empresas que, enfim, confiam na gente para construir soluções em cima de blockchains. Mas dá para falar, né? Enfim, ataque o interlocutor. Isso é um olhar pessimista, limitado. A pessoa não entende muito bem todas as possibilidades mágicas de blockchain. E, bom, insisto, isso é um olhar crítico, é um olhar sobre o que faz e o que não faz, de fato, um blockchain. Blockchain é extremamente útil em vários cenários. A ideia é mostrar algumas aplicações muito interessantes de blockchain como parte desse curso também. Então não saiam desse curso achando que o blockchain não faz nada, só porque eu falei que ele não faz algumas coisas que algumas pessoas dizem que ele faz. Ele nunca se propôs a fazer em momento nenhum. Tem muita gente vendendo blockchain que acaba vendendo ilusões no final das contas, né? Como se ele fizesse mais do que precisa. Mas blockchain dá para ser utilizado em algumas soluções e dá resultados bastante interessantes, tá? De novo, o problema é que estamos ainda em uma fase do hype do blockchain, né? Algumas pessoas acham que ele faz muita coisa e algumas pessoas já entraram no Vale das Ilusões, vou mostrar já no próximo slide, e isso é normal. Qualquer nova tecnologia tem esse período de euforia, todo mundo quer usar, quer construir coisas em cima, e não necessariamente essas coisas fazem todo sentido. Computação em nuvem foi exatamente assim. Eu vivi um pouco do início também, quando criaram computação em nuvem, tudo tinha que ser nuvem. E depois de um tempo as pessoas perceberam, a gente está gastando muito dinheiro usando nuvem pública. Vamos
voltar algumas coisas para o nosso data center local, e faz sentido. É normal, nem tudo precisa ser nuvem pública, você não precisa terceirizar absolutamente tudo. Tem vários cenários que é extremamente interessante nuvem pública. Não por acaso muita gente usa nuvem pública, não por acaso muita gente usa blockchain na construção de soluções. Quando surgiu também o conceito de Big Data com dados não estruturados, em um certo momento eu vi pessoas falando que as bases de dados relacionais iam morrer, porque ia todo mundo usar bases de dados não relacionais, usando mecanismos de busca muito mais eficientes. E não é, bases de dados não relacionais é para coisas que não têm boas relações em si, que é difícil construir estruturas. Porque quando você constrói estruturas, você consegue achar dados mais rapidamente. Uma base de dados não estruturada costuma ser mais lenta do que uma estruturada se for exatamente para os mesmos dados. Se você conseguir estruturar os dados, a base de dados estruturada vai ficar melhor do que uma base de dados não estruturada. Então, vi isso também. Todo mundo ia usar Cassandra e esquecer SQL. Não é assim. As duas coisas coexistem. Faz todo sentido ter ambas. Então, é isso. Principalmente nessa época de hype, evite armadilhas, tenha um olhar crítico, entenda a tecnologia que você está querendo utilizar, as soluções vão ficar mais interessantes nesse cenário. E permita-me mostrar o Hype Cycle, que explica tudo isso que eu estou falando aqui, de ideias que não são necessariamente, não tem necessariamente a ver com blockchain, as pessoas querem usar blockchain. O que é o Hype Cycle? Isso aqui é uma definição, enfim, o gráfico é da Gartner, uma empresa de consultoria de tecnologia, de tudo, no final das contas, bastante conhecida. E eles fizeram essa definição, eu não tenho certeza se veio da Gartner, o conceito de Hype Cycle, mas todo ano eles lançam, né? Eles tentam classificar cada uma das tecnologias que estão na moda, digamos, nesse gráfico. Como é que funciona o ciclo de vida de uma tecnologia qualquer? Primeiro ela nasce, né? Tem um gatilho de inovação, alguém tem uma ideia, poxa, muito legal isso aí. E tem os early adopters, né? As pessoas que adotam a tecnologia mais de início e começam, nossa, que legal, com isso aqui eu consigo fazer isso, 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 isso. Começa a surgir um monte de soluções nessa parte do gatilho de inovação. E isso gera um pico de expectativas infladas, né? Poxa, tem tanta gente olhando para essa tecnologia, ela deve ser muito legal, deve conseguir fazer muita coisa mesmo. Tudo isso que surgiu ali no gatilho de inovação deve ser muito interessante, né? Enfim, todas as aplicações fazem sentido. E uma hora o pessoal cai na real, né? Vem a fase do fosso das desilusões, que algumas ideias começam a morrer. Não, isso aí não faz sentido, daria para fazer de um outro jeito, as pessoas não entregam, né? Cria uma solução maluca e ela não entrega o que ela deveria, tipo desempenho, tipo escalabilidade, nem dá para fazer. Blockchain como máquina da verdade, por exemplo, desculpa, não dá para fazer. E a parte chata desse fosso das desilusões é que algumas soluções boas acabam perdendo tração porque as soluções ruins puxam ela para baixo. Aí alguém ouve falar em blockchain, não, blockchain é uma porcaria, não serve para nada, esse monte de solução aqui. Já me venderam umas 10 soluções de blockchain, morreu tudo. Bom, eram soluções que de fato não faziam tanto sentido. Isso não quer dizer que a tecnologia como um todo é ruim, né? Então, por isso até que eu falei da leveza versus o peso, né? No início dos tempos, todo mundo falava que blockchain era extremamente leve, depois, opa, esse negócio aí consome muita energia, né? Então, eu ouço as duas coisas às vezes, né? O pessoal que quer muito blockchain fala que é ótimo, rápido. O pessoal que já está no fosso das ilusões diz que não, isso consome muita energia, não escala, é ruim como tecnologia, e nenhum dos dois está exatamente certo. Dá para fazer coisas extremamente eficientes com blockchains, e é aí que entra a parte da rampa do esclarecimento. As soluções que fazem sentido, elas sobrevivem e vão adiante até chegar no que a gente chama de platô de produtividade, que é quando a tecnologia está bem estabelecida para aquela aplicação específica. Então esse aqui é o Hype Cycle do blockchain em 2019, né? São ideias de negócios baseadas em blockchain. Em 2019 você pode ver que tem um monte de coisa no gatilho de inovação, tokenização estratégica, blockchain para venda no varejo, blockchain para óleo e gás, blockchain em jogos, criptomoedas e blockchain, a regulação de blockchains e criptomoedas. Enfim, tem um monte de ideias ali ainda no gatilho de inovação, isso em 2019. Algumas coisas que em 2019 tal, assim, era a palavra da vez. Se você não falava essa palavra, né, blockchain e smart contracts, quer dizer que a sua solução não é boa o suficiente. Está bem no pico de expectativas infladas. E algumas que já estavam no fosso das desilusões. Aqui, por exemplo, o próprio blockchain, a palavra blockchain,
por si, ICOs, né, Initial Coin Offers, ofertas iniciais de moedas, quando você constrói uma solução e você propõe para alguns financiadores, né, investidores que sejam interessados, eles compram suas moedas antes mesmo da sua solução existir, antes de você construir. É meio que para você conseguir fazer um financiamento de um startup, né, parecido com um investimento anjo, ao invés de a pessoa comprar uma parte da sua empresa, ela compra a parte das moedas que vão ser geradas por essa solução. E criptomoedas, estava ali também no fosso das ilusões. E na rampa de esclarecimento tinha só a parte de troca de ativos digitais, que é de fato uma aplicação muito interessante de blockchain. Em 2021, aqui no Som Business, né, eles fizeram um blockchain um pouco mais limpo, né, desculpa, um Hype Cycle um pouco mais limpo, com alguns pontos de tecnologia específicas de blockchains. Pode ver que criptomoedas já está uma rampa de esclarecimento, para o bem ou para o mal, né? Teve uma crise de criptomoedas em 2021, 2022, caiu muito o valor das criptomoedas, a confiança em sistemas de criptomoedas, em grande parte por conta de umas falcatruas que aconteceram, FTX atrapalhou bastante aí esse mercado. Algumas aplicações descentralizadas, onde criptomoedas estão já na rampa de esclarecimento, e wallets de blockchains, né? Carteiras digitais com criptoativos, também está na parte de rampa de esclarecimento, algumas morreram aí no meio do caminho. Então, normal, isso aqui acontece, toda tecnologia, boa parte das tecnologias que entram ali no gatilho de inovação não vão muito adiante, não chegam na rampa de esclarecimento, as que chegam são as que funcionam e vão bem, né? A internet teve isso aqui também, se vocês procurarem o Hype Cycle da internet, é bem interessante de enxergar, né? Explica muito a bolha da internet. A bolha da internet é quando chegou no fosso das desilusões de soluções de internet, todo mundo criando coisas com internet, sem saber direito como é que aquilo ia funcionar, lá pelos anos 2000. E uma hora o pessoal começa a ver, não, esse monte de solução não funciona para nada. É sempre assim, toda tecnologia tem um Hype Cycle, tem essa questão do fosso das ilusões, e uma hora ela fica mais estável, né? Todo mundo entende melhor a tecnologia e vê as coisas que funcionam. Parte do objetivo desse curso é levá-los à rampa do esclarecimento o mais rápido possível, né? Já dispensar rapidamente tecnologias que não necessariamente vão, soluções, né, baseadas em blockchain, que não necessariamente vão chegar no ponto da rampa de esclarecimento, vão morrer no fosso das ilusões facilmente. Então, cortar aí o Hype Cycle, levar mais rápido a rampa de esclarecimento, é algo que eu espero que vocês consigam fazer com o conteúdo deste curso. É isso que eu queria cobrir nesta aula especificamente. A gente ainda vai falar de aplicações que têm a ver com blockchain, aplicações que não têm a ver com blockchain, para consolidar essa visão crítica, esse olhar crítico sobre blockchains, mas por hoje é só. Até a próxima aula.